Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje vamos mergulhar em um texto que gera muitas dúvidas e debates. O capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Especificamente os versículos 25 e 30. Muitas pessoas ficam confusas com as profecias de Jesus, especialmente quando ele diz que certas coisas aconteceriam ainda naquela geração. Será que Jesus errou? Será que a Bíblia se contradiz? Vamos desvendar isso juntos. Primeiro, é fundamental entender o contexto. O capítulo 13 de Marcos é conhecido como o Pequeno Apocalipse. Jesus está no Monte das Oliveiras com seus discípulos, que haviam acabado de admirar a grandiosidade do Templo de Jerusalém. Então Jesus faz uma declaração chocante: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Assustados, os discípulos perguntam: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está para se cumprir? A resposta de Jesus é complexa. Ele fala sobre o futuro em duas camadas, como se fossem duas lentes sobrepostas. Uma lente foca em um evento próximo e histórico, a destruição de Jerusalém e do seu templo. A outra lente foca em um evento futuro escatológico, a sua segunda vinda no fim dos tempos. O desafio é perceber quando Jesus está falando de um evento e quando está falando do outro, pois muitas vezes as linguagens se misturam. Vamos ler o versículo 25. E as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Quando lemos isso, nossa mente moderna imediatamente pensa em eventos cósmicos literais, como meteoros ou o colapso de galáxias. Mas, para a audiência original de Jesus, para os judeus do primeiro século, essa era uma linguagem profética muito conhecida. No Antigo Testamento, em livros como Isaías e Joel, a queda de estrelas e o abalo dos céus eram figuras de linguagem para descrever a queda de grandes impérios, de reis e de poderes terrenos. Era uma metáfora para uma mudança drástica na ordem mundial, o fim de uma era. Então, quando Jesus usa essa imagem, ele está primariamente se referindo ao colapso da ordem política e religiosa judaica, que culminaria na destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Aquele evento foi, para o povo judeu, o fim do seu mundo como o conheciam. O templo, o centro de sua fé e identidade nacional, foi aniquilado. Foi um abalo cósmico em sua realidade. Claro que essa mesma linguagem também se aplicará de forma ainda mais grandiosa e literal na segunda vinda de Cristo, mas o seu cumprimento inicial foi histórico. Agora vamos para o polêmico versículo 30. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. É aqui que muitos tropeçam. Se Jesus estava falando da sua segunda vinda, e aquela geração já passou há 2000 anos, isso não seria um erro? A chave está na palavra geração e na expressão todas estas coisas. A palavra grega para geração, geneia, pode significar o grupo de pessoas vivendo em um mesmo tempo, mas também pode se referir a um tipo de povo ou a uma raça. No entanto, o sentido mais provável aqui é o primeiro, as pessoas que estavam vivas naquele momento. Então, aqui todas estas coisas, Jesus se referia. Ele se referia a todos os sinais que apontavam para a destruição de Jerusalém, sobre os quais ele havia acabado de falar. Falsos cristos, guerras e rumores de guerras, terremotos, fomes e a perseguição aos seus seguidores. Tudo isso, de fato, aconteceu antes do ano 70. A história, registrada por Flávio Joséfo e outros historiadores da época, confirma que aquele período foi marcado por uma intensa turbulência política, social e religiosa. Houve um aumento de falsos messias, a perseguição aos cristãos se intensificou e a Judéia foi palco de uma revolta sangrenta contra Roma, que terminou na destruição total da cidade. Portanto, Jesus não errou. Ele afirmou que a geração dele testemunharia
os sinais e o cumprimento da profecia sobre a queda de Jerusalém. E foi exatamente o que aconteceu. Ao entender que Jesus está entrelaçando a profecia sobre Jerusalém com a profecia sobre o fim dos tempos, tudo faz sentido. O versículo 30 se refere especificamente à primeira parte da profecia. Sobre a segunda parte, a sua volta gloriosa. O próprio Jesus diz no versículo 32, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Portanto, longe de ser uma contradição, Marcos 13 é um testemunho poderoso da presciência de Jesus e da precisão da palavra de Deus. Ele nos ensina a discernir os tempos, a não nos deixarmos enganar e, acima de tudo, a vigiar. A destruição de Jerusalém foi um prenúncio, um tipo do julgamento final que virá. Assim como os sinais se cumpriram no passado, podemos ter certeza de que a promessa da sua volta também se cumprirá. Que possamos viver hoje com a mesma vigilância e fé. Obrigado por assistir. Se este estudo te abençoou, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Fique na paz.